Live. Ó que beleza, Marcelo. Já o Facebook ele vai devagarzinho trazendo os interessados. Tá bom. Se e é você que... criar, se é que a gente vai fazer, a gente vai agregar, né? Se é que a gente vai agregar valor no camarote. Exato. Enquanto Pelo menos isso... você tem espiões, é isso? Eu tenho espiões. Aqui já... Eu tenho que aprender a mexer aqui. Esse é o meu. Só para avisar, ele está sendo habituado com o Mac, Eu tá tô bom? sendo habituado. Tem um Mac agora. Bom, gente, a gente está começando então a nossa live hoje, excepcionalmente 8h15, depois da labuta, né? Sim. Estamos aqui na clínica do Marcelo, onde eu tenho o prazer de também estar trabalhando aqui com o Marcelo, uma super honra. Obrigado, seja bem-vindo. Obrigado. E hoje a gente vai falar aqui na nossa live sobre, entre outras coisas, os casos mais difíceis e como que a gente maneja isso na TCC. Que é uma das especialidades do Marcelo e que o Marcelo vai poder se apresentar e contar um pouquinho pra gente, tá? Eu estou tentando aqui começar só a organizar, porque como o Marcelo falou, a gente está num Mac aqui, então tudo dificulta um pouquinho para nós que é corintiano. Já que eu ia debutar, eu tinha que prejudicar você um pouco, né? Eu estou deixando de ser virgem na live. Tá certo. Dá aquela a tua vida. Boa. E, bom, e aí eu tô abrindo aqui... Opa, olha aí, tá vendo? Novato aqui. Então eu tô abrindo aqui para poder pegar as mensagens que vocês forem enviando. A gente tá tanto no olha a loucura do outro. A gente tá tanto no Facebook do Marcelo quanto no meu. E sempre que a gente começa, eu peço pro pessoal compartilhar. Porque eu falo assim, que na internet a moeda do like é muito boa pro ego, né? Você fala assim, olha que legal, o pessoal tá gostando. Mas a moeda boa mesmo é o compartilhamento. Porque aí chega em quem pode ter interesse no assunto. Quer dizer que eu vou ainda falar de coisas que eu acho que eu sei e ainda vou aprender um pouco mais para usar o Facebook. Tipo isso. Usuário mínimo. Não, pô, sacanagem. Mas o compartilhar nas lives é isso, né? Porque a galera que, sei lá, nunca ouviu falar sobre TCC ou tem dúvidas sobre casos difíceis, elas não vão chegar pelo like, né? O algoritmo do Face não faz chegar. Então é o compartilhamento que ajuda. Então agradecer todo mundo que puder compartilhar, tá? Então enquanto vocês estão pondo aí o nome de vocês e dizendo de onde vocês são, que meio começo é sempre isso, o William, acho que é teu amigo aqui, ó, o William Saavedra, já falou que você é santista. É verdade, olha só, denunciando. Isso aí é sacanagem, hein, William? O William tá aí, a Maria... Maria Sabá, beijo. Ela deixou a sessão dela em aberto para me assistir aí. Olha que legal. E, enquanto isso, eu queria que o Marcelo fosse se apresentando, Marcelo, um pouquinho da tua formação, da tua especialidade. Bom, vamos lá. Comecei em Santos, né? Fiz Católica de Santos. Fiz opção por, estando em Santos, fazer vários estágios, né? Porque eu achava que a faculdade, ainda por ser meio período, precisava ser complementada. Então, desde o primeiro ano, eu estava no projeto Tantan. Eu comecei como acompanhante terapêutico na prefeitura, depois eu fui trabalhar como AT também em comportamental, eu descobri a comportamental. Depois de me formar, eu vim para São Paulo, né? Ficava dividindo entre Santos e São Paulo. Fiz a especialização na USP, né? Sou professor e supervisor agora do curso de medicina do AMBAN, né? Matéria de transtornos alimentares. Trabalhei muito tempo com o Mário Dalipe, que foi uma super experiência, passei 10 anos com o Mário Dalipe. Olha aí. Né? Eu acho que fiz um MBA em qualidade de vida e promoção à saúde. Caramba. Então mas o foco é clínico. Gosto de dar aula. Aula é hobby. Aula é hobby. Então, primeiro eu fui aluno do Marcelo, né? Eu até falei na última live isso. Primeiro eu fui teu aluno no curso de medicina comportamental. Você vai denunciar a idade. Pô, claro que não. O William daqui a pouco ele conta. Né? E depois a gente fez o curso, o Primer e o Advanced do Albert Ellis, né? Isso mesmo. Foi uma experiência legal, né? Aqueles dias intenso espanhol. Portunhol, né? Portunhol. Enfim. E aí a gente sempre manteve esse contato, sabe? Pelo menos assim, essa admiração de sempre querer estar perto.
E no ano passado que a gente começou a concretizar, né, de algumas coisas, eu vim aqui te incomodar e falar dos cursos. Porque o Marcelo, hoje mesmo a gente estava brincando com essa coisa de sentar no fundo da sala e estudar, né? Então o professor lá tá dando aquela matéria que você acha, puta, meu, como assim eu tô ouvindo essa aula, né? E o Marcelo falou que ele sentava no fundo da aula e ficava pegando os livros para poder estudar. E eu lembro que eu ia para a biblioteca. Eu lembro que no final eu olhei a minha lista da biblioteca, tinha assim de genealogia, história da humanidade, até, enfim, outras coisas que não eram o que eu aprendia na sala de aula, né? Então, eu acho que essa gana de poder construir que é, acho que a vocação do psicólogo, né? Que é um pouco até do que você estava falando um pouquinho antes. O psicólogo antes tinha uma base enorme era um filósofo que tinha uma base enorme e ia se especializar em psicologia. E hoje a gente sai da faculdade sem saber nada, é muito pouco, né? Tem que cair numa clínica e aí, o que eu faço? A preocupação sempre que eu tinha é perder aquela impressão de que eu não sabia o que fazer. Então todas as procuras de leitura tinham esse foco. Então, primeiro, né, a gente tem muito banho de psicanálise na faculdade, que é uma coisa às vezes muito idealizada, né, de que a gente vai deixar o paciente falando por conta, a gente vai chegar a grandes iluminações. E eu achava isso não só angustiante, mas extremamente difícil. Quando eu me deparo com Bandura, né, eu acho que fez a luz, assim, Fiat Lux na história. De saber quais eram os procedimentos, você ter uma linha de base, de você saber como é que o comportamento estava sendo sistematizado, como que você poderia ver se você retirando o que você fez de intervenção, se voltava ao comportamento anterior, se diminuía a frequência. Então a ideia sempre era estruturar a clínica, né? Entrar numa sessão e saber como é que eu ia fazer a primeira. Lógico que tem um espaço de liberdade do paciente, porque ele vai contar que a gente não sabe, a porta é aberta, né? Entra qualquer pessoa, mas saber como que a pessoa também ia se sentir ouvida, recebendo atenção e organizando esses pensamentos para também problematizar e poder oferecer solução, né? O que era prático inicial? Então primeiro eu comecei basicamente com uma ideia comportamentalista, de fazer um entendimento de quais consequências que a pessoa estava escolhendo, para depois a gente ver como é que a gente poderia manipular. E com o tempo, né, a Marilda ali foi chave nisso, porque ela tem um jeito super delicado, eu gosto da Marilda, tá? É só uma piada, que ela falou assim, olha, ou você aprende terapia racional e emotiva, ou você está fora. Achei que o argumento dela era muito bom, eu resolvi aprender terapia racional e emotiva. E aí o cognitivismo veio de certa forma dizendo, né, que um behaviorista podia virar gente. Então assim, essa foi a brincadeira. E aí, o que me encantou na terapia racional e emotiva, embora a gente foi fazer o curso mais para frente, eu já tinha outros treinamentos, é porque é como se o Albert Ellis pudesse dar, em curto espaço de tempo, a esperança de que você, o traquejo de um terapeuta quase de 10 anos, né, em certos cortes. Então assim, primeiro estruturar comportamentalmente, saber o que falar para o paciente, ter esses cortes. Eu nunca vou ser feliz. Acho que é muito tempo para você estar se programando. A gente está no dia de hoje, eu não sei nem quanto tempo a gente vai viver. Eu não aguento isso. Acho que você não aguenta ficar sem oxigênio, dormir e água. Hoje eu incluo também dormir. Né? Os pacientes falam, puxa, o que você está falando que você não aguenta, você está criando para você, na verdade, uma demanda e uma limitação. Sim. Que é a ideia de não aguentar. Então essas frases foram não só ajudando a mim na clínica, como ficou mais fácil quando eu comecei a dar supervisão para tentar encurtar aquela sensação. Mas o que eu falo ao paciente? Perguntar é fácil, aumentar o repertório que está sendo conversado, mas assim, qual é a intervenção para a pessoa se sentir ouvida? Então, que legal. Essa coisa do eu não aguento, eu sempre brinco, olha, segundo o Helios, o que você não aguenta é um piano de 1 tonelada nas costas. Também, né? Não tinha pensado, então vou colocar 5 coisas. Então. Bom, tá chegando um monte de gente aqui, então o pessoal do Piauí, a Linda, a Cacá de Natal, a Cristiane de Brasília, a Níbia de BH, putz, o pessoal sempre tá junto aqui. A Paula é uma super reabilitadora de Ipatinga que trabalha com autismo, então a gente tem um monte de gente, o Clemilson tá aqui, um super querido de Curitiba, o Júlio também de Curitiba, então a gente tem um monte de gente que trabalha nessa interface da TCC ou da Reab. Eu gostei disso que você falou, é uma das coisas que eu mais... A gente tem uma integração entre TCC e Neuropsi, porque eu acho que
a grande primeira reabilitadora que eu fui trabalhar, que foi a Bárbara Wilson, ela vem da comportamental. Sim. Então ela falava exatamente isso, linha de base, dá o experimental, né? Faz o experimento, dá a intervenção, retira o experimento, vê como que está indo. Então eu acho que todas esses pequenos detalhes da intervenção, eu comecei a identificar na TCC, né? Nessa base da TCC. Então cada vez mais para mim dizer você é TCC, você é reabilitador, na verdade depende muito do contexto do atendimento para mim, né? Então aí que eu começo a ver as integrações. E depois eu vejo o Beck nesses últimos artigos dele falando assim, mas se você não olhar para a atenção, se você não olhar para esquemas de memória, se você não olhar para erros de tomada de decisão de uma forma estruturada como algo também biológico, cognitivo no sentido biológico, você está comendo possíveis bolas, né? Sim. Então eu acho que é nesse aspecto que a TCC vem namorando mais com a neuropsicologia. Mas a questão é você ter uma base experimental muito forte. Eu acho que a única forma da gente ter isso, pelo menos de partida, é com a comportamental, com o experimentalismo. Mas, assim, a ferramenta, eu acho que básica, é sempre a modelagem. Tá? Eu acho que a gente também chega muito afoito com essa coisa de diminuir o sofrimento do paciente e esquece da modelagem. Duas coisas muito importantes também, modelagem e controle de estímulos. Se você for ver também o modelo transteórico do Prochaska de Clemente, ele separa, de certa forma, em todas as abordagens, o que tem em comum, já nomeado pela terapia comportamental cognitiva, como ferramentas básicas para cada estágio também do paciente. Então você precisa primeiro identificar que estágio está o paciente, pré-contemplação, contemplação, ação, se é um momento de manutenção, com a prevenção à recaída. E para cada uma dessas fases, você tem as técnicas específicas. Que legal, modelo transteórico. Transteórico do Prochaska de Clemente. Hoje o grande divulgador disso é o John Norcross. A maioria dos livros, saíram 2 livros em português recentemente, uma tradução de Portugal, que é Mudar para Sempre, não, Mudar para o Bem, que está errada a tradução, porque seria Mudar para Sempre, é Changing for Good, e saiu pela Sinopsis também um material de brasileiros, de autores brasileiros, colocando um capítulo do Prochaska junto. Nossa, que maravilha. Eu acho que de repente, gente, aí quem está entrando agora na live, vocês podiam adicionar o Marcelo e depois pedir. Não, fica à vontade. E o Marcelo depois podia compartilhar na tua página o nome dos autores para a gente poder cavar, porque os alunos eles gostam muito disso, de depois ir cavar. Aqui na tua rede a Brenda falou, compartilhando com a turma do primeiro ano de psicologia da Unisantos, alma mater do Marcelo. Valeu. Muito obrigado, Brenda, amiga de colégio. Ela tá roubando no jogo, Brenda. Beijo. Olha quanta gente entrando aqui, né? A gente já está com várias pessoas participando, mais uma vez agradecendo. O que eu queria pedir para vocês, gente, aproveitando que vocês estão entrando e compartilhando, é que vocês também pensem aí nas dúvidas que vocês têm de casos clínicos difíceis, para ir a gente acelerando os motores nessa direção, tá? Vamos ler aqui um pouco. A Níblia, que é minha amiga e também uma super psicopedagoga em BH, falou o nome dos autores, por favor. A Cláudia também, psicóloga em Patinga. Só para ajudar vocês, para lembrar do Albert Ellis, né, que às vezes não precisa comprar todos os livros do Albert Ellis, porque tem muito Ctrl+C, Ctrl+V, mas o que eu indico é Como Viver com um Neurótico em Casa e no Trabalho. Tá? Ele tem no Estante Virtual, são livros antigos, vale a pena procurar. É o livro, acho que mais bacana. Ou Fique Frio, que é um livro um pouco mais recente, que tem as lições de casa para você dar sessão a sessão. Sim. Livraços, né? São livros bem bacanas. Livraços. Os 2 ou 3 do Albert Ellis já tá bom para você sacar a sequência. Acho que tem umas coisas da galera que ficou fazendo pesquisa ali com o Albert Ellis, né? Os que continuaram um pouco o serviço dele. Esqueci o nome agora dos... Wind Driden, o Driden tem uns livros Stephen legais. Palmer, com algumas coisas específicas, mas ele é mais cientista. Acho também. que o Driden tem umas coisas bem legais para ler. O Driden tem muita coisa, né? E na internet fica fácil também. Em De português achar, né? tem pouco, mas Tem pouco. Em livrarias que tem livros de Portugal você encontra muitos livros do Driden. Bom, a Regiane está pedindo para repetir o nome do livro, Fique Frio. Fique Frio. E Como Lidar com o Neurótico. Como conviver com o neurótico em casa e no trabalho. São sempre os que eu indico também. Porque o Como Conquistar a Sua Felicidade,
ele tem um pezinho ele é muito repetitivo. Muito, né? Se você for dar para um paciente obsessivo, ele é legal, ele vai gostar. Vai achar. Aquela técnica americana é ficar repetindo até cansar. Sim. Mas existem outros livros mais simples, por exemplo, o Andrew Matthews é um autor que está traduzido em português, que tem, por exemplo, Siga o Seu Coração, de certa forma é TREC ali, Terapia Racional Emotiva Comportamental, Felicidade, são livros que você encontra facilmente em aeroportos, nessas livrarias de aeroporto. Sim. Nossa. São livros de autoajuda, mas ajudam muito o paciente a poder ler sobre isso. Que legal. Gente, para a gente então ir entrando agora no tema, né? Vocês sabem que o Marcelo ele vai estar com a gente no nosso terceiro curso de atualização em TCC. Esse curso ele é um curso que eu dei por mais ou menos uns 7 anos na clínica em São Paulo. Nos últimos 3 anos ele virou um curso, quer dizer, esse é o terceiro ano, nos últimos 2 anos ele virou um curso online. E no ano passado eu senti a falta, até falando com o Marcelo, né, uma das provocações que o Marcelo falava era assim, um fórum é uma coisa demais, né? Você me contou da tua experiência com fórum e eu falava, isso é uma coisa que a gente tem que fazer acontecer. Né? Porque, e aí eu tenho uns alunos que estão até aqui hoje, o Júlio é um, tem um pessoal de Rondônia, tem uns alunos que ficavam assim, Thiago, a gente quer trocar ideia, vamos criar um grupo de WhatsApp? Eu falei, gente, isso é infernal, né? Eu sou o primeiro a sair. Eu sou o desculpa. Mas imagina um grupo onde a gente vai discutir caso clínico, 256 pessoas, né? Vamos fingir que o grupo lotou. Todo mundo dando pitaco, a tua vida você não vive, né? Então eu acho que o fórum ele tem uma característica que te permite ler as opiniões das pessoas, né? Tem ali um tópico de discussão, não é bom dia grupo com uma foto, né? Um beijo para quem é pai, não é isso, né? É uma discussão específica e ali a gente consegue ler, pensar e dar sua opinião e, dormir, a bola que segue, semana que vem eu vejo o que as pessoas estão fomentando. Então a primeira coisa é isso, né? A gente adicionou um fórum, então muito a ver com a sugestão e as ideias que o Marcelo conversou comigo ano passado. E a segunda coisa é que a gente conseguiu convencer o Marcelo para vir junto nesse projeto e ele vai dar 3 aulas, né? Você vê só que eu tenho dificuldade de ficar olhando direto para a câmera, tá? Tô tratando essa fobia. Uma hora eu olho mais para a câmera. É que também é a posição aqui. Mas aí na próxima vez eu ponho uma câmera direto. Na minha cara. Na cara, para aumentar bem a fobia. E aí são 3 aulas que o Marcelo vai dar. Eu vou dar a primeira, que é essa de integração TCC Neuropsi. O Marcelo vai dar a segunda, que é estruturando a clínica, os primeiros passos. Sim. O Marcelo ele me mostra umas coisas assim de estrutura de primeira sessão e das supervisões que você dá, que são muito legais. E aí o Marcelo volta lá para o fim do curso, por enquanto nessas 2 aulas, que é uma aula de transtorno borderline, que também foi um pedido dos alunos do curso, olha, tá faltando uma aula de transtorno borderline. E uma aula de transtorno, de casos difíceis e de difícil manejo e de difícil aderência, né? Então, começando por aí, enquanto as pessoas não estão fazendo as suas perguntas e tudo mais, o que eu até tinha comentado isso um pouquinho com você antes, Marcelo, um caso difícil, ele não precisa ser um caso borderline, um psicótico ultra complicado, um transtorno de personalidade ultra impossível de lidar. Um depressivo ou ansioso pode ser um caso muito difícil, né? Questão também de comorbidade, a gente precisa ver também qual é o nível de aderência da pessoa e aí pensar também em que estágio, né, do processo essa pessoa está, se ela quer mudança, avaliar, até para não perder tempo, às vezes também você fazer um convite para que futuramente ela volte, ela não se sinta tão pressionada, mostrar também que você está aberto para ouvir coisas às vezes muito difíceis, segredos ou situações traumáticas no tempo dela, sem deixar de estar fazendo interferências, sem ficar forçando ela para... Pessoas com problema egocintônicos, né, que seria a divisão, que estariam mais próximos para a questão dos transtornos de personalidade, né, como eu falei também, comorbidade, quer dizer, ter várias associações, mas principalmente como a pessoa vai se vincular com você. O foco é entender quais são os modelos que ele teve na vida e qual que é a expectativa. Às vezes até com relação ao sexo do terapeuta com o paciente pode ser um problema. Às vezes a pessoa tem um pai completamente abusivo, completamente grosseiro, ela ir procurar um terapeuta homem vai ser um grande divisor de águas, né? Problema também no sentido. Vamos ver se
se há chances às vezes de encaminhar, ou se dá tempo, dá como a pessoa contornar esse problema. Então a gente precisa também pensar bem como é que vai ser o tipo de encaminhamento. A personalidade do terapeuta acho que também conta bastante. Lógico que ele pode se flexibilizar, mas às vezes ele não tem como se transformar muito vinho em água. E quando também não tem isso, não quer dizer que ele não possa atender, mas ele tem que viabilizar as dificuldades dele também, frente às necessidades da pessoa e às dificuldades da pessoa. Que é uma conversa mais aberta, né? No sentido de, olha, talvez eu, por ser homem, impacte você bastante pelo tipo de relação que você teve com seu pai, mas é também uma chance de você aprender a ser diferente. Então são esses polos, vamos dizer assim. Então, qual o estágio do paciente, né? Qual o nível de aderência dele para tratamentos históricos, quais os modelos que ele teve, problemas egocintônicos, tá? Egodistônicos são mais fáceis de tratar, questão de como ele se vincula, tá? E o risco de comorbidades. Então, por exemplo, quando você diz egocintônico, egodistônico, para deixar claro para a turma, um paciente que na base dele as questões do mundo sempre passam pelo eu, o eu está muito implicado nessas questões, então ele se sente como se ele comandasse as questões ao redor dele. Não, hoje a gente fala de categorias de funcionamento, basicamente. A gente vai ter agora, por exemplo, tanto a neurose como a psicose, né, pensando em 1900, quando, né, começou a ter um uso desses diagnósticos, eles são diluídos a partir do DSM-3 para frente cada vez mais. Então você não tem que falar assim, o cara é psicótico. Né? Ele pode ter um funcionamento psicótico, ele vai falar de psicoticismo, ele vai ter um neuroticismo. Tá? A mesma coisa que eu vou explicar cada um deles, e o egocintônico, o egodistônico também. Então, o que é a pessoa com um neuroticismo? Ele tem um problema, então tem uma ligação com o meu pai patológica, como se, lembrando 5 lições de psicanálise, eu estou lá ligado à estátua do meu pai com uma corda ou com uma corrente, e eu tento viver minha vida sem soltar essa coisa. Eu vejo a corrente, sei que é ligado ao meu pai, mas eu tento viver a vida sem mexer naquilo. Chega uma hora que eu estou tão enrolado que eu estou preso à estátua. Sim. Tá? Então esses são mais fáceis de tratar, porque ele sabe o que quer, ele sabe aonde está ligado, só que ele não sabe como desfazer. Uma pessoa com psicoticismo, ele tem uma alteração da realidade. Ele vai ter mais sintomas de neurose, de delírio, de alucinação, onde interfere. O mundo interno dele se sobressai ao mundo comum que pode ser partilhado minimamente pelas pessoas. Então essa pessoa, ela tem uma dificuldade de partilhar coisas que a gente faça comunicação e ela possa resolver melhor. Tá. Então eu também tenho que identificar. O egocintônico, eu vou, que é a parte do problema, vou deixar para depois, mas o egodistônico, o que é mais fácil de tratar? Já que eu tenho uma dor de cabeça. Você não é médico, mas eu falo, você tem aí um remédio para dor de cabeça? Tem. Eu vou tomar mesmo sendo médico e vou torcer para a dor de cabeça ir embora. Porque normalmente eu não tenho dor de cabeça, eu quero que ela vá embora urgentemente. Então uma depressão, às vezes uma ansiedade, onde eu culminei nesse ponto, não faz parte da minha personalidade. Eu consigo perceber que é descolado. Eu quero que volte a um estado anterior ou melhor sem aquilo. No egocintônico, você me chama para uma festa e fala, olha, eu não vou porque eu sou tímido, eu me aceito tímido, não importa o prejuízo que vai ter. Tá? Isso pode ser várias condições. Não vou mexer na minha ansiedade, porque a minha ansiedade me deixa hipervigil, eu sou um ótimo trabalhador. Não importa eu ser workaholic, eu ser super responsável, porque eu sou bem remunerado. Então a pessoa ela vai caindo em várias armadilhas ao ponto de que ele vai ser o carrasco dele mesmo. Certo. Tá? E ele acha que ele está abafando, que ele está certíssimo. Então essas categorias também são importantes a gente dividir, que seriam categorias de funcionamento. Então quando eu tenho um problema egocintônico, ele é mais difícil de tratar, porque a pessoa está assentada com isso. Se a pessoa tem psicoticismo, mais difícil de tratar. Se a pessoa tem neuroticismo, mais fácil. E a mesma coisa com relação a quando a gente está falando do egocintônico. Agora, pensando nessa linha da primeira frase, né? O caso difícil não significa a pessoa ser ou não, por exemplo, só um egodistônico e egocintônico. Mas uma pessoa com uma depressão, ela pode ir cada vez mais sintonizando essa depressão com ela. Sim, um ansioso pode, que nem o exemplo que você está dando aqui do tímido, cada vez mais sintonizando isso. E aquele caso que teoricamente é uma depressão, bora tratar, começa a ser um caso difícil de tratar. Então, mas olha só, vamos pensar, tem vários complicadores, né? Quer dizer, como é que essa pessoa lida com a dor dele? Se a pessoa, por exemplo, ela aceita
se a depressão estiver muito colorida, muito arriscado para o terapeuta entrar com a medicação, quer dizer, ele está aberto para que o terapeuta sugira coisas na vida dele e ele modifique, ou ele está fechado? Não, olha, eu quero tratar com homeopatia, eu não quero tomar remédio, eu não vou para o parque porque eu vou ter fobia social, as pessoas vão... Existe em Santos, né, a Brenda está aí, tem outras pessoas de Santos, enfim, é muito comum às vezes a gente tá tratando a pessoa e pedir para ela andar na praia de Santos, que é um lugar muito bacana, né? Põe o pé na água, anda na beira, fica em silêncio, tá passado o trabalho, a pessoa, não, eu não vou porque as pessoas vão me achar vagabundo. Não, se você estiver lá e a pessoa olhar e achar que você é vagabundo, ela também é, né? Então assim, ele está muito preocupado com imagem, com outras coisas associadas a um problema que é muito mais sério. Claro. Se ele for somando, a chance dele entrar num buraco é muito grande. Então ele fica... você dá um passo para ele resolver o problema, ele começa a trazer complicadores imediatamente. Tá? Mostrando que ele está, de certa forma, ainda levemente adaptado. É um sofrimento, está fazendo mal para ele, mas ele consegue ainda gerir a vida dele. Ele não quer que saia rapidamente, ele não está sendo sufocado. Tá? Então a questão, por exemplo, como é difícil tratar uma distimia. Né? Porque a pessoa que ela tem uma depressão, que é crônica, vamos dizer assim, ela está 2 anos nesse estado que é moderado, vamos dizer assim, e ela acha, né, ela funciona relativamente bem nas coisas que ela faz no trabalho. Só que a vida é um grande cinza escuro. E ela acha que não tem esperança e está tudo bem. Por exemplo, quando também a gente vai às vezes usar o inventário de Beck, né, o legal, por exemplo, no depressão, você tem que avaliar na tríade cognitiva, né, eu, o mundo e futuro, quanto pior for a relação dele com o futuro, maior risco essa patologia tem de levar ele a uma atitude, por exemplo, como suicídio. Tá? É um complicador. Tá? Mas só que a pessoa pode estar muito mal nos outros dois e não estar tão ruim com relação ao futuro. Tipo, eu aguento, dá pra tocar. E é difícil tratar. Claro. Você bate o olho e fala, tá bom, o teste avaliou que ele está, vamos assim, uma depressão moderada, está com sofrimento intenso nessa moderação, só que ele não está com desesperança. E ele conta menos que você, enfim, quer gerenciar o tratamento dele mesmo. Assim, olha, não toca nesse ponto aqui. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Outra coisa que você falou, então assim, ego sintônico, ego distônico, acho que ficou claro. Um outro ponto que você falou me lembrou muito, inclusive de uma aula tua, porque você passou pra gente o questionário de estágio de mudança. Sim, né, estagiamento. Que é o mesmo do Prochaska de Clemente. Ah, legal. Então, eu lembro desse negócio do estagiamento de mudança. Você pode falar um pouco mais disso? Então, quando o NIME começou a oferecer verbas para pesquisar por que certas terapias, a pessoa ia para um junguiano, ia para um psicanalista, ia para um behaviorista e saía bem. Então, a ideia era avaliar o que tinha. E esses pesquisadores começaram a fazer uma série de questionamentos, principalmente com álcool, drogas, tabaco, tá? Certas doenças crônicas, e perceberam que a aderência ao tratamento dependia do estágio que o paciente estava. Então, você estava na pré-contemplação, ele achava que você fuma, vou parar de fumar, não, vou lá fumar mais um, que eu vou pegar mais um preguinho no meu caixão, ele faz piada, né? Essa pessoa a gente não vai gastar muita energia, porque no que você vai para cima dele, ele foge. Então você tem que sensibilizar essa pessoa. Quando a pessoa está na contemplação, ela já está assim, puxa, meu sogro morreu de infarto, né? Puxa, foi o cigarro. Então ele começa, a gente precisa começar a dar indícios que ele quer mudar, mas você também não vai jogar ele para mudança. Você vai mostrar para ele que tem que pensar num dia que ele vai parar de fumar, que talvez seja bom ele usar a medicação junta, que ele começar a fazer uma atividade física, né? Talvez conservar o número de cigarros. Na preparação, ele já falou, não, eu vou parar de fumar. Eu estou a fim de parar. Tá? Eu quero o dia, vamos fazer isso, vou colocar o adesivo, vou mascar chiclete, vou beber mais água, não vou tomar refrigerante, não vou em lugares que as pessoas fumem tanto, vou descer menos vezes, vou diminuir o café. E aí você começa a preparação, né? Quer dizer, a ação, onde você busca atingir o máximo desse resultado. Quando você já está chegando muito próximo de uma estabilidade, você começa a preocupar com a recaída. Porque uma hora também você acha que você está firmão na história e que você controla tudo. Não, você é um recém-tabagista interrompendo. Como eu falo, parar de fumar é muito fácil, pelo menos não voltar. Que isso serve para quase todas. Para tudo, para drogas.
E aí você tem que tomar Dieta. coisas também muito cuidadosas. Por exemplo, o dependente químico, você tem que tomar cuidado dele sair da internação, por exemplo, fazer um puta de um tratamento grande e voltar para próximo dos amigos que ele usava antes. A chance de recaída é porque todo mundo está ali e fala, meu, como é que esse cara conseguiu e a gente está aqui nessa situação, condição horrível? Volta para a gente falar que a gente é um pouquinho melhor, né? Sim. A gente não é tão ruim assim. Então você tem que também imaginar os acessos ambientais, que aí é um controle de contingências, né? Você tem também a questão, né, durante o tratamento da aproximação sucessiva, você vai ter também muita modelagem. Então você tem outras, né, controle do estresse, assertividade, habilidades sociais, e aí você vai sabendo usar todas as técnicas cognitivo-comportamentais mais ou menos mapeadas. Que coisa, Marcelo, é impressionante como a gente na Rehab pensa muito parecido com isso. Sim, né? Eu acho que a Rehab ela já parte, como eu falei, do pressuposto que a modelagem é a coisa mais importante. Você não sabe, você fez uma avaliação, você sabe mais ou menos o que está danificado ou recrudescido, mas você também tem sempre a expectativa da plasticidade cerebral poder dar um nó, né, ou fazer um caminho aí, e você vai oferecendo aos poucos para ver o que ele consegue fazer de uma outra maneira e o que ainda pode também ser desenvolvido. Então, é muito semelhante. E tem esse modelo da CIF, que é a Classificação Internacional de Funcionalidade, que ela pede assim, você vê, você vê a estrutura neuronal prejudicada, né, vamos supor, pré-frontal, mas você está interessado em ver a atividade, que é aquilo que a pessoa sabia fazer e não sabe mais, ou perdeu um pouco da atividade, ou nunca desenvolveu na infância, né? Pode ser. A participação, que é o que ela ganhava com aquela atividade, e agora já não está mais ganhando, nunca ganhou, e você vê os fatores pessoais e os fatores ambientais que podem ser barreiras e facilitadores. Né? Então, quando a gente faz esse grande mapeamento aqui que você está falando, que eu estou falando, mas é muito parecido com o que você está falando. Então eu quero fomentar essa atividade para ganhar essa participação, passando por cima dessa barreira, fomentando esse facilitador e desenvolvendo essa habilidade pessoal. Então, a reabilitação ela também tem esse olhar amplo. E a Silvia Bolognani, foi minha chefe durante 14 anos lá na Federal, ela sempre falava assim, agora eu entendo de onde ela tirava isso, que ela falava, eu quero pegar o modelo de pré-contemplação e tudo mais da dependência química, mas agora eu estou entendendo que é um modelo mais amplo, e ela falou, eu queria fazer meu doutorado com isso na Rehab. Era uma das ideias dela, pegar isso no trauma de crânio e tal. E eu sempre falava, isso é uma ideia genial. Então, tem algumas coisas ligadas a pessoas com patologias crônicas em psiquiatria que se aproximam também disso, que foram também usadas técnicas ligadas a modelo transteórico. Modelo transteórico. Muito legal isso. E a questão, muitas vezes, é também ligada a socializar esse paciente. Então, por exemplo, você tem uma pessoa que teve surtos, ela ficou com brotos, né, ela não volta ao estado anterior, esquizofrenia, casos mais graves, mas você quer que ela participe da vida do cotidiano, da família dela, da cidade, e você vai habilitar. Onde os NAPs, os CAPs, né, os grupos de atenção psicossocial, os centros de atenção psicossocial, vão trabalhar exatamente isso. Seria até, né, o padrão ouro se tivesse um neuropsicólogo também com essas histórias, né, nesses centros. Aí seria... A provocação master que eu faço para os meus alunos em aula é assim, né? Tiago, como que reabilita a memória? Aí eu sempre falo, a melhor técnica do mundo é sopa para mendigo e bolo na igreja. Aí a pessoa fala, mas o que isso treina a memória? Não sei também, mas vai fazer a pessoa movimentar. Exatamente. Inserção social, aí ela vai ter que fazer bolo, vai ter que fazer sopa, tem que comprar, tem que ter amiga, né? Então acho que tem todo um ganho ali que vai movimentar a cognição, mas a cognição não precisa ser o alvo final, né? O alvo final pode ser o social. Mas às vezes a gente tem essa dificuldade de ter um antagonismo na faculdade com a história de você fazer os experimentos com o rato, e ali você está aprendendo muita coisa, né? Eu acho que a Rehab, na neuropsi, ela tem essa coisa de você formular uma sequência lógica, tanto para recuperar a memória, né, e você começar, porque o processo sempre eu primeiro discrimino, eu generalizo e depois discrimino novamente. Sim. Quer dizer, você vai ter essa fórmula em cima, essa régua, então eu perdi a memória. Teve algum impacto, teve um TCE, enfim. Bom, essa pessoa começa a poder de novo discriminar quem é da família dele? Ok. Bom, agora ela pode generalizar,
né, outros grupos, tá? Tá bom, fiz. Mas assim, ele vai conseguir discriminar que grupo faz bem para ele, uma coisa bem mais específica? Então, isso parece, para mim, muito próximo, só que as pessoas, elas, às vezes, minimizam o que é a experiência, né, a rotina. Agora também tem softwares para o sniff, né, não tem o rato em si, mas que é uma experiência muito importante para você entender qual é o procedimento sequencial. Vamos lá. A Carla, uma amiga, trabalhou na clínica comigo bastante tempo, ela falou: boa noite, gostaria que vocês falassem um pouco sobre bipolaridade com surto psicótico. Esses casinhos estão ali, né? Essa é uma pergunta, né, bem ampla. Bom, eu trabalho bastante com bipolar. O surto psicótico, ele tem que sofrer realmente um cuidado, uma atenção médica maior, porque a pessoa pode se pôr em risco. O maior problema do bipolar, a questão de mania ou da hipomania, é que a pessoa perde a crítica, tá? Então, ela perdendo a crítica, ela põe a vida dela em risco. A gente está aqui no 14º andar, falo para você: Thiago, tá sujo aqui, o vidro lá fora. Falo, não, eu limpo agora. Beleza, é sem material de segurança, né, com água, com produto que escorrega, e você vai lá e pode cair do 14º andar. O sintoma psicótico atrapalha mais ainda a falta de crítica, tá? Então você precisa da ajuda, né, clara do médico para acessar esse estado, tá? E depois, medicado, né, você vai dosar a saída, né, já com a medicação, para um contato maior com a realidade. Então, se falar de maneira genérica, desculpa falar, que você perguntou, seria mais ou menos isso. Se você contar, por exemplo, você vai sempre usar nessa hora um antipsicótico, né, associado ao estabilizador do humor, para você também, provavelmente ela não vai estar com antidepressivo, porque você pode de novo voltar a pessoa a ter mania, mas é melhor perguntar também para o médico psiquiatra. Isso aí é a minha opinião de fora. Sim, e eu acho que o legal, essa pergunta da Carla é bem abrangente, então até se a Carla quiser fazer alguma pergunta mais específica, né, valeria. Mas eu acho que é isso, a gente está falando de uma pessoa ultra impulsiva já, né? Talvez, ainda depende aí do tipo 1, tipo 2, mas até eu lembro de um estudo do Leandro mostrando que os tipo 2 muitas vezes cometem mais atos suicidas por não planejamento. O problema é a história seguinte, de divisão entre suicídio e comportamento para-suicida. A gente meio que come bola com a ideia para-suicida. O cara dirige rápido, a 300 por hora, mas ele não quer se matar. Mas é só uma pedrinha na metade do caminho. E aí já era. Né? Então, a impulsividade está muito também ligada ao comportamento para-suicida, que às vezes é subavaliado. Com certeza. Eu lembro desse estudo do Leandro, que ele usou uma escala, a BIS, que é a escala de impulsividade do Barrett, e aí ele viu que tem 3 tipos de impulsividade, né? A impulsividade como se fosse atencional, cognitiva, que eles falam, a comportamental e a de não planejamento, né? E eles viram que do tipo 2 esse é o grande tipo, eles não planejam o ato. Porque é uma coisa assim muito, às vezes, leve, né? Onde a pessoa... É que assim, no tipo 2 ele tem muito uma característica de expansão dentro do que as pessoas estão combinando nos relacionamentos, que seria legal da atenção dele. Tá? Se ele tiver que mostrar alguma coisa para alguém, ele pode aumentar essa impulsividade, ter mais comportamento para suicidar. Precisa ser um herói, tem 3 caras, falou, olha, mexeu comigo, tá para namorar, mexeu comigo. Ele falou, vou lá quebrar os 3. Né? Um deles pode ser faixa preta de jiu-jitsu, sei lá, campeão mundial. E se aí tudo ele for psicótico, aí você tem o delírio. A questão do psicótico é você sempre ter a questão tanto da alucinação, né? Alucinações são várias, a gente precisa lembrar, né? A gente vai ter auditiva, visual, olfativa, todos os sentidos, senestésica, sinestésica, e os delírios são ideias muito difíceis de você combater. Você pode tentar conversar, não, esse computador está aqui porque Deus mandou, porque eu e o Thiago somos 2 pessoas importantes. Quem é que vai negar isso? Quem vai negar isso? Eu acho, por exemplo. Inclusive eu tenho certeza. Mande mais Macs, né? Por favor, é que eu preciso aprender. Bom, a Linda Flor falou sobre o manejo terapêutico do paciente borderline. Também é uma pergunta bem ampla, né? Vamos lá, né? Então, borderline, ele teve uma vida muito instável, né? Onde ele foi
alternou muito a questão de ser razoavelmente bem tratado e tomar porrada. Tá? São pessoas que entram em crise especificamente quando relações afetivas são ameaçadas. Ele acha que ele pode botar o inferno em vida, montar a sucursal do inferno no território dele, e a outra pessoa, né, tem um livro que fala assim, a frase do título é eu te odeio, não me deixe. Né? Maravilhoso. Quer dizer, ele ainda acha que as outras pessoas têm que entrar, todo mundo é masoquista. Né? Então ele não aceita esse desfecho e ele usa todos os recursos dos mais doentios, de sofrer, de mostrar a dor. Então você precisa mostrar primeiro para essa pessoa que a dor é comum para todo mundo, que a dor pode ser potencializada pela gente mesmo, né? Que ele tem que dar uma oportunidade para ele, de que também quando ele não externaliza tanto a dor, ele vira menos aversivo, ele afasta menos, tá? Que ele precisa de estabilidade, ele precisa de uma outra pessoa também que ajude ele. Uma desregulação emocional importante. Tá? Ele precisa ele tem que descobrir o que desregula emocionalmente. Exatamente, às vezes o próprio parceiro pode potencializar muito. Então você vai também estabelecer uma relação com o paciente mais estável, confiante, aceitando as demandas, os excessos, tentando neutralizar, trazer para uma coisa mais em menor intensidade, né? E dando para ele soluções que muitas vezes ele não tem, porque a impulsividade dele remete a não conseguir esperar, não atrasar a resposta, ele usa muitas palavras, ofende muito, né? Explicar que as palavras são de prato, silêncio é de ouro, coisas básicas, né? Senso comum também ajuda. Não, e é muito legal tudo isso. A Cláudia, enfim, todo mundo comentando. Como lidar com a questão... essa eu acho que é uma que você também tem experiência, Marcelo. Como lidar com a questão de sigilo em relação ao atendimento em adolescentes com envolvimento de drogas? Isso parece bastante, né? É difícil, viu? Eu acho que assim, primeiro depende se você está atendendo sozinho, você tem um psiquiatra, tá? Eu acho que quando você está atendendo com um psiquiatra ou com uma equipe, o legal realmente é discutir o caso para a gente saber a extensão disso. É importante também ler o código de ética, embora o código de ética não seja tão claro com ações diretas, ele coloca bastante dentro do nível do ideal, que é importante para a gente tentar percorrer, mas eu acho que a barreira sempre é perceber o risco de vida para a pessoa. Né? A gente às vezes tem menos, né, uma responsabilidade social que o médico, e a gente está sempre querendo oferecer, quer dizer, se a pessoa morre, o CRM do médico está aí numa... Tá feia a coisa para ele. A gente ainda tem uma certa... Então a gente tem que tomar cuidado, que às vezes é importante até você conseguir expor a seriedade do caso e você entender que talvez aquela pessoa não fique com você, mas que ela vai procurar um outro tratamento com uma outra pessoa e dê continuidade. Então eu acho que o limite mesmo é o risco para a pessoa. Tomar cuidado também da gente não servir como agências controladoras da própria família. Tá? E saber falar de uma maneira mais harmônica todas as condições que pioram o estado. Por exemplo, a maconha não causa dependência. Mentira. Aumenta o nível de ansiedade, saiu o THC, você quer mais, você tem perda cognitiva, pelo menos temporal, o uso da maconha constante, você fica lentificado, você pode ter maior risco de desaguar numa esquizofrenia, né, certos surtos psicóticos ou maníacos. Então você precisa sair dessa briga para você informar realmente o que essa pessoa está usando. Você precisa do psicoeducativo real do negócio. Real. A gente não está aqui para... E até também oferecer livros de autoajuda, quer dizer, informativos para os pais sobre... divulgação científica, né? Até livros, por exemplo, tem um livro antigo do Samitiba, né? Samitiba faleceu já, que chama 123 Perguntas e Respostas sobre Drogas. É um livro mais simples, está tão atualizado, mas é um livro legal, às vezes, para você dar para os pais, para eles poderem pensar. Tem coisas mais novas, mais modernas, acho que vale a pena procurar, mas assim, o pai e a mãe veio como se fosse uma ameaça de realização à droga. Podem ser períodos, pode estar pedindo ajuda, pode ser uma questão de dependência, mas não adianta todo mundo ficar aflito, porque isso vai fazer com que o jovem se isole cada vez mais. O que a gente vai procurar na terapia é vínculo. A pessoa precisa depositar em mim a possibilidade de mudança. Maravilha. Sem dúvida.
Bom, gente, ainda tem mais algumas perguntinhas antes de dar o nosso horário. Só lembrando vocês, a gente tinha, hoje era a data limite para pegar a promoção dos valores do curso. Vender curso é muito chato, né? Mas de qualquer jeito, que as pessoas saibam que hoje, e a gente estendeu isso. Um dado de realidade. Um dado de realidade. Muito obrigado. Que a gente estendeu essa data por mais alguns dias, então depois vocês entrem no site. Eu vou colocar aqui que é thiagoriveiro.com.br/curso TCC, tá? Então quem tiver interesse, são 11 meses o curso, então é um cursinho um pouco longo, né? Não é um curso rápido. Por outro lado, são 6 horas por mês, então é mais leve. E as pessoas entram, a aula vai estar liberada mais ou menos cada dia 20 ou 19, sempre na sexta-feira, e eles têm o tempo que eles quiserem para assistir essa aula até o fim do curso e um mês a mais. Para ninguém reclamar, tipo assim, acabou, acabou o curso, ainda tem mais um mês para assistir o curso e a gente ficar nesse debate. Fora também que o Thiago pediu para mim uma pasta aí para todo mundo fazer download, com um monte de material prático para o uso da clínica. Exatamente. Que está sendo confeccionado. O Marcelo, ele tem assim ferramentas, instrumentos maravilhosos, materiais que ele construiu, e ele vai deixar isso disponibilizado, assim, é incrível esse material. Então, quem tiver a fim de participar dessas discussões, dessas aulas, corram atrás. O curso, assim, tá bem interessante. Eu acho que o valor, a gente fez uma coisa meio maluca, assim, a gente adicionou as aulas do Marcelo, então acrescentou 3 e a gente manteve o preço do ano passado. Por quê? Porque eles são bonzinhos? Não, porque o curso antes era ao vivo e presencial, né? Então a gente tinha um aluguel de um salão, a gente tinha vários cursos. Você está querendo ver se ele me aguenta, na verdade, na carga, é diferente a história. Não, a gente tinha, o curso ele era presencial, né? Então ele tinha um custo do salão, do coffee e tudo mais. Hoje a gente não tem mais esse custo, então a gente conseguiu deixar o curso pelo mesmo preço. Isso foi super legal, assim, né? Então, gente, eu vou deixar aqui eu tô no Face do Marcelo, tá? Então vai parecer que é o Marcelo que tá escrevendo, eu vou escrever. O Thiago é muito lindo, Se ele conseguir usar o método... Eu não consigo nem usar o negócio. Você clica aqui, ó. É no cantinho, pronto. E eu vou escrever o link aqui para vocês, ó, thiagoriveiro.com.br/curso TCC. Curso TCC, e aí quem tiver interesse, a outra forma também dos alunos de vocês receberem informações é vocês escrevendo, tipo, eu tenho interesse de saber sobre o curso, e aí depois eu capturo quem tem interesse e a gente bate um papo, tá bom? Então quem tiver interesse pode escrever. Vamos aqui, que legal, a Fabiola tá aí, a Cláudia foi a nossa aluna, foi super legal, a Níblia tá falando O Cérebro em Transformação, da Suzane Herculano. Os livros dela são bem legais, né? 2 livros também legais dela, tem um dela sobre adolescência, que eu não vou lembrar o título, mas... Não é Chocolate, Sexo e Rock and Roll? Eu não lembro, mas tem um também do Contar do Caligares, que é bem bacana sobre adolescência, embora tenha uma pegada mais analítica, né? Dá uma boa leitura sobre adolescência, da editora Folha de São Paulo. Muito bom. É o que a gente estava falando hoje, a gente tem um olhar da TCC, mas a gente puxa a sardinha para os bons terapeutas, né? Para os bons, por favor, né? Para os bons autores, né? E uma coisa que eu ando falando muito, não sei se você concorda, assim, claro que esse é um pouco o sofrimento. Você compra esses livros que tem 30 autores, tem capítulos preciosos ali no meio, né? Mas nos últimos anos, eu falo isso muito para os meus alunos, cara, comprem esses livros de 30 autores, mas comprem livros de um autor só ou 2, né? E principalmente de clínico, porque aqueles do... Mas sabe uma coisa legal que eu costumo falar para os meus alunos, e que eu fazia bastante quando comecei a minha carreira? Eu pegava um paciente, tinha um diagnóstico, enfim, eu tirava um xerox desse livro com 30 autores sobre o capítulo Problema e Transtorno, grampeava e colocava na pasta do paciente. Aí lia, grifava, etc., colocava todas as perguntas que eu tinha que fazer e montava a sequência do atendimento na pasta do paciente. Legal. Então, às vezes é legal para você também aproveitar o teu paciente para você estudar mais, claro, ver o que as pessoas estão falando e ir atrás depois de paper, né, de artigo científico. Uma coisa que o Marcelo e eu também faço muito é a gente olhar referência, né, ver o que a galera tá lendo e ir atrás dos artigos, né. Então,
uma brincadeira que eu faço com todas as minhas turmas é assim, gente, quanto que custa aqui na cidade de vocês um pão de queijo e um café com leite? Aí a galera, em geral, tá R$10, né? Aí eu falo, ó, R$10, 30 dias dá trezentão. Trezentão é o preço de um curso de inglês só de leitura. Porque a coisa, os textos bons estão em inglês. Muita coisa está em português também, né? Mas muita coisa legal, e essa coisa de procurar artigos, porque aí a gente tem um outro problema. Que tipo de artigo a gente vai ler em TCC, né? Pelo menos eu, assim. Eu gosto muito de caso clínico e eu gosto muito de método. São os que eu mais curto de ler na minha prática clínica. O que a gente tem disso? Então, eu gosto da Revista Brasileira de Terapia Cognitivo Comportamental. Eu acho que ela sofreu, às vezes, um certo atraso nas publicações. São pessoas super responsáveis no Brasil. Uhum. Então, eu acho que ali a gente vê, embora tenha uma pegada mais comportamentalista, né? Você vê pela Cielo, você baixa ela de graça. Legal. Tá? A Revista Brasileira de Psiquiatria Clínica, né? Tem alguns... tem muita coisa legal também, sim. Alguns artigos também ligados ao pessoal da psicologia que está lá. Né? Reflexão e crítica, tem umas coisas legais. Exatamente. Tem, né? Eu acho que não é que não tem. Como livro em português também tem muita coisa boa. O pessoal do Rio Grande do Sul está fazendo também um bom trabalho, da Federal do Rio Grande do Sul. Quem lá que o NAP, não? O pessoal do NAP, mas o pessoal da psicologia mesmo, falando de psicoterapia com muita coisa. E tem gente lá já também misturando a questão da neuropsi com a psicoterapia. Tá devagarzinho, tá ainda tímido, mas está crescendo. Não, e certeza que vai sair material, que vai sair livro, eu acho que... A Mali Delite escreveu, eu não estou lembrando agora com quem exatamente, um texto falando sobre terapia analítica comportamental e neuropsi. Olha aí. Depois, se quiser, eu disponibilizo. Está no meu computador, em algum lugar aí. Massa. E para os alunos, né? Ó, a gente vai ler mais 2 perguntas e depois a gente já vai indo para o fim, tá? Agradecendo todo mundo que está aqui com a gente. Só uma coisinha, eu tô aprendendo aqui a usar. Aqui, ó. Primeiro, muitos pensamentos suicidas em adolescentes. Muitos. A gente precisa ler mais sobre questões de suicídio, né? Eu acho que a questão também dele sinalizar é muito difícil. Os pais ficam completamente perdidos. Eu, como pai, acho que ficaria também bem angustiado. Eu acho que vale primeiro também você saber falar para ele qual é o risco. Né? O suicídio nada mais é do que uma atitude definitiva para os problemas que são sempre transitórios, a gente vai ter a vida inteira. Tá? Um livro que eu gosto bastante, que fala sobre o suicídio de maneira ampla, é Ao Cair da Noite, da Kay Jameson. Ele está pela editora Grifos. Cair da Noite. Ao Cair da Noite. A Kay Jameson é uma psicóloga que é uma das maiores especialistas sobre transtorno afetivo bipolar, e ela se assume, depois de muito tempo de pesquisa, que ela é bipolar. Tá? Ela escreveu um livro chamado Uma Mente Inquieta. Tá? E tem outros livros que a maioria estão em inglês, mas esse tem em português, Uma Mente Inquieta. É um bom livro também para indicar para pacientes bipolares no consultório. É um livro emocionante. A parte que o irmão dela ajuda é fantástico. Mas Ao Cair da Noite, que voltou agora a ser editado pela Grifos, é fantástico porque ela tenta passar por todas as populações e traz um estudo, né, sobre coisas que foram publicadas e já são quase que sabidas. E quais são as organizações americanas, o que elas disponibilizam. Tem até um material também que dá para deixar, que tirei do livro, que é também umas, 10, 12 informações que você deve passar para os familiares que tem um paciente com risco de suicídio, como se comportar. Que legal. Tá? Então, ficar de olho, perguntar de maneiras direta e indireta. Você às vezes pensa uma maneira de solucionar os seus problemas de forma definitiva. O que você acha sobre a questão de você ter problemas que estão sendo tão difíceis para você? A que ponto você pode chegar? Então, virar uma conversa, tentar fazer com que a pessoa fale, oferecer também ajuda. Tá com um bom clínico, procurar um psiquiatra infantil, porque ele tem uma série de remédios que podem impulsionar, na verdade, o aumento do risco de suicídio no adolescente. Não são os mesmos remédios praticados para adultos. Tá? Então, procurar um psiquiatra especialista na infância e adolescência. Nossa. Muito bom. E a última perguntinha, por enquanto, por hoje,
E casos difíceis de transtorno paranoide e narcisista? Coisa leve para terminar. Bom, narcisismo é uma epidemia, na verdade. A gente está numa era do narcisismo. Christopher Lasch criou um clássico, a cultura do narcisismo, e um monte de gente fala disso. Cada vez a gente está mais individualista, preocupado consigo próprio, né? O próprio celular, Instagram, né? O sensacionalista falou que a pessoa ia parar de ir na academia porque a conta do Instagram dele estava bloqueada. Não dá pra fazer selfie, eu não vou mais. Genial. O narcisista é um cara muito difícil, né? Porque ele acha que ele é a última bolacha do pacote, inquebrantável, tá? É difícil trabalhar. São dois transtornos muito difíceis de trabalhar. Primeiro é difícil ele procurar ajuda, tá? Porque o cara foda não tem problema, não precisa de ajuda. Ele atrapalha muito a vida das pessoas, tá? A não ser que ele tenha uma grande decepção, entre numa profunda depressão, a gente vai poder tratar isso. E vale a pena a gente sentar para estudar, porque é muito fora do cotidiano. O transtorno paranoide é extremamente complicado, porque ele é sempre... Das esquizofrenias também, vamos dizer assim, tem basicamente 5 esquizofrenias, mas a paranoide, ela tem uma ligação muito forte com a realidade, a pessoa fica preservada. E a pessoa acha que ela tem algo especial que você vai tirar dela. Então a conversa sempre ela é muito seletiva. Então você tem que vincular com essa pessoa de uma maneira muito amena, vamos dizer assim, bem tranquila, para que ele possa partilhar algumas coisas com você. O antigo nome da loucura era paranoia, quem contou isso foi a Beth Miller. E existia um tripé, né, que era perseguição, grandeza, falando do narcisista, e ciúmes. O que cada um tem em comum? Perseguição, as pessoas vão tirar o que eu tenho de melhor, eu preciso fugir, tá? Grandeza, eu me sinto uma porcaria, eu preciso ser o máximo. Então o narcisista, na verdade, ele sabe que ele é precário a mais, tá? E ciúme sempre vai ter alguém melhor do que eu que vai roubar quem eu gosto. Então todos esses transtornos que têm esses sintomas vão falar de uma insuficiência do eu. Então você tem que trabalhar exatamente essa ideia do porquê que esse eu está tão fragilizado, está tão amíngua. Então é uma terapia que, para a pessoa também partilhar isso com você, tem que ter habilidade. Muita pergunta, não existe terapia cognitivo comportamental sem análise funcional. Muita pergunta faz a pessoa pensar melhor para responder, expõe a pessoa, cria mais hipóteses e você consegue entender quais são as variáveis de controle e principalmente quais consequências a pessoa, né, quer ir atrás. E aí dá estratégias e ferramentas um pouco mais refinadas, refina um pouquinho, exatamente, muda um pouquinho o discurso. Explicar também para o paciente que às vezes ele não percebe quais são as consequências aversivas que ele está selecionando. Ele acha que ele está mirando uma coisa e ele está pegando outra. Sem perceber, aquilo está atraindo coisas bem mais aversivas para ele, sem ele estar... Sim, ele não entende exatamente a história, porque como ele acha que ele está focado num objetivo, mesmo tendo um objetivo, ou até um lapso desse objetivo, a pessoa também tem efeitos colaterais do que ele está fazendo e tem os próprios efeitos da resposta. Sim. Nossa, quanta coisa legal! Bom, e aí, claro, sempre sobra perguntas, sobra coisas legais aqui. Vamos falar sobre tag, dicas de sites bons e tantas outras coisas que as pessoas têm interesse e que a gente vai ter que deixar para a próxima, porque a gente já até estourou o nosso tempo hoje. De qualquer jeito, gente, veja, primeira coisa, nenhuma live que eu faço eu tiro da internet, né? Nem que seja para os inimigos depois vir e falar, olha, você falou mal de mim, tá tudo aí, tipo, né? Então as lives estão aí. Em geral não tem inimigo nenhum, é só da minha cabeça a fantasia e tudo mais. Mas as lives estão todas aí, então quem chegou agora, porque a Fabiana falou, acabei de chegar, putz, dá pra ver outro momento? Dá pra ver sempre, pro resto da sua vida. Eu não sabia, cara, porque assim, eu uso muito mal tecnologia. São as pessoas que trabalham com... Você usa mal? Juro por Deus. Eu tô com medo agora. Não, juro por Deus, as pessoas que me contam. Outro dia, sabe o que eu fiz? Eu fui pra 2016 na minha timeline pra ver a primeira live minha. Aí alguém falou assim, cara, é só clicar em perfil, vídeos. Estão todos ali. Organizados, sem mais nada. Então assim, se você clicar em perfil e vídeos, tem todas as minhas lives lá. Acho que essa é a 42, alguma coisa assim. Abençoado seja o Mark Zuckerberg. Né? Nossa, cara. E por que tem gente... Outra coisa que eu tava falando esse fim de semana. Eu odeio um tipo de ser humano.
O ser humano que senta na frente do YouTube... Pessoa boa, só um. As pessoas do William aí, a Maria do Carmo, sabe que eu tenho uma vastidão né, na lista de ódios. Olha aí. Ó, a Tainá... Deus me dê paciência, que se der força eu mato. Você mata, tá vendo? Olha quanta gente gosta de você aqui, ó. Tainá Costas, foi super beijo, Tainá, saudade. Vê se me manda mensagem, né? Tá viva? Luciana Morato, Marisa Vidal, Poli Falcão, Frederico Freitas. Olha quanta gente aqui falando. O Fred não vale. O Fred é aqueles... Ele não tá trolando as pessoas, não. Que vídeo foi esse que tá um arraso, ele falou. Olha aí. Bom, você vê que a gente manteve aqui no meu Face uns 30, 34, 35 e no do Marcelo a gente manteve 20 pessoas. Marcelo, você tem um potencial gigante aqui de fazer coisas legais. Poxa, tá vendo? Bom saber. Mas deixa eu te falar o tipo de pessoa que eu odeio, cara. As pessoas que sentam a bunda no YouTube e assistem vídeos de como fazer coisas e aprendem a fazer coisas de verdade. Não é informação. É tipo, então, por exemplo, um dos meus sócios na empresa, eu tinha uma máquina de tirar... Que a gente grava os vídeos com uma máquina de gravar. E eu fiquei meses gravando uma qualidade horrível. 1 ano, na verdade. O cara sentou e falou, nossa, que câmera bonita, deve ter alguma qualidade melhor. Viu um vídeo e resolveu. Né? Então esse tipo de gente que sabe como que o Facebook guarda vídeos e grava fotos, que eu não sei nada disso. Não precisa odiar, peça para eles como se fosse uma esmola, que eles nos dêem as informações que cabem. Assim, né? Tipo, você agradece. A gente não mata ninguém. É que é inveja. Eu queria conseguir sentar, eu queria afiar uma faca só. Não, você tá querendo um dia com mais de 24 horas. Exato. E não dormir, beleza, não rola. Não rola, né? Passa pra próxima. Bom, gente, para vocês que querem ir atrás do Marcelo, Marcelo, como que tá aqui no Face? Vamos ver. Será que tá... Não tenho a mínima ideia. Deixa eu ver aqui, calma aí. Opa, eu vou aprender ainda. Deixa eu puxar pra cá. Marcelo da Rocha Carvalho. É Marcelo da Rocha Carvalho? Marcelo da Rocha Carvalho. Tá Marcelo da Rocha Carvalho. E aí vocês entrem no Face dele. Assim, todo mundo que tá aqui agora. Infernizem ele que ele gosta, esse é o pior. E façam o nosso curso. Eu acho que o nosso curso... É um projeto muito bonito, assim, de a gente conseguir construir uma comunidade para discutir, fomentar essas discussões e que a gente possa continuar esse bate-papo. Dividir, né? Muito obrigado pela debut. Não foi tão difícil. Depois vocês mandem as críticas do que precisa melhorar aí. Se eu fiquei de lado, a gente arrumou um jeito aqui de ficar, tá? Você viu que tinha mais gente aqui no fundo? Tá? A gente fez mesmo um boteco. A próxima a gente põe uma cervejinha aqui com uma camisinha de cerveja. Muito obrigado, foi bem legal. Obrigado também pelo pessoal, principalmente para as pessoas que são amigas que ficaram aí mandando mensagem. Depois eu vou ler com calma e atrás de cada um de vocês, para poder um comentário. Boa. E, gente, é isso. Obrigado a todo mundo. E aí, semana que vem, a gente posta quando vai ser o novo horário e o novo bate-papo, tá bom? Eu vou infernizar o Marcelo pra gente fazer mais também. Valeu, gente. Obrigado. Até mais. Valeu.